Galera, lembre-se que eu falei para vocês, ler o enunciado é sempre muito importante, né? Então, vamos ler isso aqui com atenção. Considere o circuito da figura onde os valores das componentes são conhecidos. Número, gente, é a coisa que menos importa. A gente vem lá do ensino médio sempre achando que número, buscando os números para atacar na forma para conseguir resolver. Gente, número não importa quase nada. Você tem que prestar atenção nas unidades, tá? Se você não tiver na unidade do sistema internacional ou tiver em subunidades, aí você tem que passar para a unidade normal, tá? Mas, ó, tá ohm, henries e volts. Não tem nada demais, não tem nenhum com mega ohm, não tem nenhum com millihenries, não tem nada, tá suave então. E aí, gente, como é que a gente resolve questão de circuito? É exatamente como a gente fazia na P2. A gente interpreta a fase, só que aqui nessa questão, tá, que eu vou fazer para vocês, ela é um pouco mais fácil porque óbvio, só trata de circuito RL aqui, né? Você não está vendo capacitor, você não está vendo capacitor aqui. Então, não vai existir, não tem como existir circuito RLC, nem LC e nem RC, tá? Só pode ser RL. Então, a única coisa que você tem que identificar aqui, gente, se é circuito simples ou complexo, tá? Você já sabe que é circuito RL. Então, você tem que identificar depois se ele é simples ou complexo e depois identificar qual é a fase que ele está, se é energização ou desenergização. Exatamente como a gente fazia lá na P2, tá? Agora, se você tiver num circuito mais genérico, por exemplo, esse daqui, ó, esse aqui, por exemplo, como aqui você pode ter todos os tipos de circuito, aí você tem que tomar um pouco mais de cuidado, tá, gente? E aí você tem que não só identificar qual tipo de circuito você está trabalhando, mas também identificar se é energização ou desenergização também. Ou se é circuito LC, que é negócio de ficar trocado. Então, você tem que ter um pouco mais de cuidado quando você tiver um caso mais genérico, tá? Sempre tem que identificar o circuito no começo. Posso até falar que existe esse passo anterior, né? Só que esse passo anterior eu não preciso usar aqui, porque eu já sei se aqui é direto que é circuito RL, né? Você não precisa identificar que tipo de circuito que é, embora você já, sabe, consiga aqui direto. Mas, então, eu vou falar o seguinte. Vamos falar que o primeiro passo, quando você vai analisar as fases, é você identificar que circuito que é. Aqui, nesse caso, você vai responder que é circuito RL. Aí, como é circuito RL, qual que são os próximos passos? Se é simples ou complexo, blá, 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 como eu já fiz. Quando você identificar que é circuito LC, que eu vou ensinar para vocês durante a aula de hoje, aí você tem que também saber algumas coisas. Quando você identificar que é circuito RLC, aí você tem que saber algumas coisas também. E quando você identificar que é circuito RC, aí cai igualzinho no circuito RL. Identificou que é circuito RC? Tem que falar se ele é simples ou se ele é complexo, se é energização ou desenergização. É a mesma coisa. RL é parecido com RC. O LC e o RLC é que o tratamento é um pouco diferente, tá? Porque não existe simples ou complexo no circuito LC e no circuito RLC. Só existe você identificar qual é a condição inicial. Então, isso que é o passo, mas isso aqui eu vou deixar para fazer para vocês depois. Vamos nisso aqui primeiro. Vamos lá. Chave na posição A. O que acontece quando a minha... essa aqui está minha... Eu tenho esse circuito aqui, né? A bateria está positiva aqui. Tenho esse indutor, esses dois resistores aqui e esse resistor aqui, tá? E... deixa eu ver. E essa chave ela pode estar conectada tanto em B quanto em A. Se eu conectar ela em A, eu tenho que tipo de circuito, gente? Na posição A, eu tenho circuito RL. Eu vou botar as opções aqui, tá? Ele pode ser simples ou complexo. E depois tem que saber se é energização ou desenergização. Vocês sabem me responder, gente? Aí eu escolho uma opção. Na chave A, esse circuito aqui é simples ou é complexo? Complexo. Complexo. Eita. Complexo, perfeito? Todo mundo conseguiu enxergar que é complexo, gente?
Ó, a resistência aqui em paralelo com o indutor aqui, ó, tá vendo? É complexo. Então, a gente não pode usar nada em função do tempo. Tem que saber identificar, fazer aquele passo a passo que eu ensinei para vocês. E vai ser energização... Ricardo, desculpa, Oi. eu não entendi por que no R3 não pode ser comparado como série, já que ele está em série com o indutor. Não, tudo bem, o R3 está em série com o indutor, mas o R2 está em paralelo. Se tiver resistência em paralelo, já é circuito complexo. Não pode ter resistência em paralelo, tá? Você pode ter 1 bilhão de resistências em série. Se você tiver uma em paralelo com o indutor, já é complexo. Por exemplo, como a gente viu, por exemplo, assim, né? Que fica mais fácil de a gente ver. Ó, é isso aqui que está acontecendo. O indutor está aqui, o R3 está aqui, o R2 está aqui e o R1 está aqui. Na verdade, aqui, né? O R1, na verdade, está aqui. R1, isso. Está aqui, ó. Assim fica mais fácil ver. Isso aqui é exatamente igual a gente fez no circuito RC. Lembra que isso aqui também era complexo? Porque essa resistência e esse indutor e o capacitor, né, estarem em paralelo, independente desse R3 estar em série com esse cara, tá? Se tiver resistência em paralelo, filho, é circuito complexo. Não tem nem o que pensar. Beleza? Alô? Não sei quem foi que falou, acho que foi a... Beleza, obrigada. Foi? Não, foi a Juliana. Ah, tá. Qual é a fase, gente? Isso aqui vai ser energização ou desenergização? Energização. Energização. Perfeito? Então, tranquilo. Já conseguimos identificar a fase 1, já conseguimos interpretar, já sabemos como trabalhar. Isso Ricardo. Que importa. Oi, Ricardo. Manuel. Fala, Manuel. Essa fase que eu não consegui identificar se ela está energizando ou desenergizando. Se está conectada à fonte, cara, é energização. Lembra que fonte fornece energia? Se você está com isso aqui conectado, ó, o indutor está diretamente conectado ao indutor, tá vendo? É verdade, esqueci desse detalhe. O indutor não, desculpa. A fonte está diretamente conectada ao indutor. Então vai ser energização, porque a fonte fornece. Quando a chave estiver em B, o que vai acontecer? Quando a chave estiver em B, a fonte morreu. Você só tem esse circuito aqui, ó. Você só vai ter isso aqui. Entendi, obrigado. Entendeu? Aí vira desenergização. Porque esse resistor aqui vai morrer. Porque esse cara aqui, ele está aberto. Como essa chave aqui está aberta, deixa eu até apagar isso aqui. Ó, ficaria assim, ó. Isso aqui. Esse circuito está assim, ó. Deixa eu apagar aqui. Na fase 2, ele está assim, o circuito. A chave está conectada aqui. Então, eu só vou ter isso aqui, ó. Eu só vou ter isso aqui. É o único lugar onde tem o circuito fechado. Então, a corrente só fica percorrendo aqui. A corrente ela não vem para cá, porque aqui você tem o circuito aberto, tá vendo? O circuito está aberto aqui, a corrente não vai para onde está o circuito aberto. A corrente só fica onde é que está o circuito fechado. Sim, beleza? Valeu. Obrigado. Oi? Então, eu já acabei fazendo aqui, né? Chave na posição B é um circuito RL também. Ele passa a ser simples. Gente, a desenergização é sempre simples, tá? A desenergização você não precisa se preocupar, ela é sempre simples. Energização ou desenergização? Aí agora a gente escolhe simples e desenergização. Desenergização porque eu não estou com a fonte conectada diretamente ao indutor. Então, quem é que vai dar energia para o meu circuito? É esse aqui. Gente, fez isso aqui, cara, acabou a questão. Agora é só fazer o passo a passo. Tá? Posso apagar isso aqui, gente? Posso apagar? Pode. Então, apaguei. Deixa eu ver esse negócio aqui. Beleza. Vamos lá. Encontre as intensidades. Olha como faz sentido aquilo que eu expliquei para vocês, né? Encontre as intensidades e os sentidos para cima ou para baixo das correntes R1 e R2 e R3
imediatamente depois de fechar a chave na posição A, ou seja, início da fase 1. O que eu falei para vocês quando o circuito é complexo? O que eles podem te perguntar? Falei para vocês que... Tá me ouvindo? Oi, Micael, fala. É simples porque você só vai ter o R2, R3 e o L, é isso? Isso. Aí fica só aqui, fica todo mundo em série. Ah, tá. Beleza. Entendeu? Se você Valeu, tiver obrigado. só esse circuito aqui, tá em série, tá? Sim, aqui que tudo tá em a série. corrente não bifurca, né? A corrente não bifurca, beleza. Show. Lembra que eu falei para vocês, quando o circuito é complexo, eles nunca vão te pedir coisa em função do tempo. Por quê? Porque você não sabe qual é a solução da equação diferencial. Né? Vocês, física 3. Então, quando o circuito for complexo, ele pode te pedir somente casos especiais, que é o parâmetro que ele pedir lá, corrente ou DDP, só que ele só pode te pedir ou em t igual a zero, que é exatamente no início, ou no infinito, né? Que é depois de muito tempo. Eles não vão te pedir em outro instante de tempo e não vão te pedir também em função do tempo, tá? E aí, qual que é o passo a passo para a gente resolver? Vocês lembram, gente, qual é o passo a passo para resolver circuito complexo? Isso aqui caiu no período passado, gente. Não Nesse essa questão. caso... Fala. Desculpa. Nesse caso, eu nem pensaria em passo a passo, que não é zero a corrente? Não, mas ele pede em vários, pô. Ele pede na lista de resistências. Você pode começar analisando, mas tem algumas aí que não vai dar zero, não. Vamos lá. Isso aqui é uma das coisas que estava faltando. Falta adicionar aqui, tá? Tem um detalhe aqui que está faltando adicionar. Falta adicionar aqui, que na prova, provavelmente os caras devem ter botado depois, que o indutor... Lembra que eu falei que essa lista aqui ela não está atualizada para vocês? Tinha alguns erros que eu vi no período passado, só que não deu tempo de atualizar. Então, um dos erros é ele falar aqui qual é a condição inicial do meu indutor. Indutor inicialmente desenergizado. Tá? Isso não está escrito na prova também. Beleza? Identificar o IP? Perfeito, Patrícia, isso aí mesmo. Mas tinha que estar falando isso aqui. Tá? Porque senão não tem como eu começar a fazer minha questão. Então, botem isso aí. Na questão 3 está faltando adicionar que o indutor está inicialmente desenergizado. Tá? Mas vamos, antes de pensar no passo a passo, eu vou fazer o que o Micael falou. Vamos pensar na física do problema. Né? Porque pensando na física, eu acho que talvez fique mais fácil a gente ver isso aqui de outra forma. Primeiro, vou apagar isso aqui. Eu vou redesenhar esse circuito aqui de uma forma que fique mais fácil vocês verem. Tá? Que exatamente como eu fiz anteriormente. Deixa eu dar um zoom aqui rapidinho. Pronto. Ó, esse circuito aqui, gente, ele pode ser visto assim também. Ó. Aqui está o R2. Aqui está o R1. R2. Aqui está o R3. E aqui está o indutor. R3 e o indutor. O que acontece, gente? Se o indutor está inicialmente sem energia, o que eu posso deduzir se o meu indutor não tem energia no início? O que acontece? Qual o parâmetro que vai ser zero? A corrente? A corrente. Perfeito. Porque lembre que a energia não é LI ao quadrado sobre 2. Se ele está inicialmente desenergizado, a energia vale zero. Como a indutância não pode ser zero, só sobra para a corrente ser zero. Falei isso várias vezes para vocês. Então, eu já consigo descobrir que a corrente que está passando no meu indutor, no início, é igual a zero. Espera aí, rapidinho. A corrente no indutor é igual a zero. Isso aqui, na verdade, é um dos passo a passo, né? Se eu não me engano, esse aqui é o quarto passo, ver o caminho da corrente. Só que eu já estou fazendo agora, mas depois eu vou fazer de novo no passo a passo. Eu resolvi hoje, dessa vez, começar pela física, porque o Micael falou isso. Mas se a corrente aqui vai ser zero, gente, no indutor, porque não tem energia, quem é que vai pagar o pato por estar na mesma malha que ele? O R3. O R3. O R3, né? O R3 acaba se fudendo também por causa dele.
Então, R3, o que acontece? A corrente no R3 vale zero. Você poderia até começar desse jeito aqui, não tem problema. Só que eu vou fazer o seguinte, esse foi a proposta do Mikael. Eu vou fazer pelo passo a passo, porque o passo a passo te dá isso aqui tudo, gente. O passo a passo que eu criei é perfeito. Quer ver? Qual é o primeiro passo? Identificar qual é a instante de tempo que a gente está trabalhando. Foi o que a Patrícia escreveu. Qual é o instante de tempo que a gente vai trabalhar? Início da fase 1. Então, o instante de tempo é t igual a 0. Qual é o próximo passo? Saber como o indutor se comporta nesse instante de tempo. Como é que o indutor se comporta em t igual a 0? Se a energia dele é 0, a corrente é 0. Se a corrente é 0, ele se comporta como um curto ou como um aberto? Aberto. Como um aberto. Já passei pelo passo 2. Passo 2, aberto. Qual o próximo passo? Redesenhar o circuito com essa particularização. Então, você redesenha com a particularização. Agora, já fiz esse terceiro passo. Próximo passo, fazer o caminho da corrente. Como aqui é mais, né? Aqui é menos, a corrente está fazendo o quê? Ela sai daqui, chega aqui e faz o quê, gente? Ela vem para cá ou ela vai para baixo? Ela vai para baixo. Vai para baixo, né? Aqui está aberto do lado direito. Então, ela faz isso aqui. Quando você faz isso, você já consegue descobrir, você já vê, né? Que não está passando corrente aonde? No R3, nem no indutor. O R3 acaba pagando parte do indutor. Então, eu já consigo descobrir aqui que o I do R3, tu já descobre que o I do R3 é igual a 0. E aí, só você fazer... Como é que você faz para achar o resto que falta? É só você olhar para o teu circuito, gente. Que circuito é esse aqui? Circuito R. Circuito R, porra, simplesaço, né? Aquele que duas resistências em série. Aí, o que eu falo no meu passo a passo, onde o passo a passo, né? É fazer a lei das malhas. Em malhas pequenas. Que nesse caso, só preciso fazer na 1, né? O que eu vou ter para fazer a lei das malhas aqui? Epsilon. Já vou quebrar, tá, gente? Seria epsilon menos delta VR2 menos delta VR1 igual a 0. Eu já vou botar o seguinte. R2 vezes I menos R3, desculpa, R1 vezes I. Isso aqui é igual a 0. Só que como eu sei que esses dois resistores estão em série, porque a corrente passa por R2 depois por R1 também, não tem bifurcação, eu sei que as correntes são iguais. Aí é só você olhar os parâmetros. Eu tenho R1? Tenho, aqui, ó. Então, esse cara aqui é conhecido. Eu tenho R2? Tenho, esse cara aqui é conhecido. E eu tenho a bateria? Tenho. O que aconteceu? O que você consegue descobrir? Uma expressão, uma incógnita. Descobre a corrente. Aí você consegue descobrir, gente, a corrente no R1 e no R2. Conseguiram entender, gente? Foi. Sim, sim. Difícil? Difícil isso aqui? Por mais que o nome seja circuito complexo, eu acho mais fácil que o circuito simples. Tá? Só uma coisa. Só tomem cuidado, gente. Isso aqui eu fiz o desenho dessa forma para vocês conseguirem visualizar um pouco melhor. Mas como ele está pedindo o sentido da corrente para cima ou para baixo, aí você tem que analisar a partir disso aqui, tá? Mas daí você volta para cá. Qual é que está sendo o caminho da corrente aqui, que está exatamente dessa forma que eu fiz para vocês? Ela está fazendo isso aqui, gente, ó. É isso que a corrente está fazendo. Isso aqui é exatamente o que eu fiz aqui. Só que você não pode analisar aqui, tá, gente? Tem que analisar aqui. Aqui, se você falaria que a corrente R2 está para baixo e a corrente R1 está para a esquerda. A não ser que você bote o R1 aqui, né? Se você botar o R1 aqui, aí você vai ver que está para cima. Mas como ele deu essa figura para você, então você analisa a partir dessa figura, tá? Embora o circuito... É isso que eu fiz aqui, igual esse aqui, são equivalentes, mas
como ele deu essa figura, você tem que partir dessa figura aqui. Então, obviamente, gente, o R2 está para baixo e o R1 está para cima. Beleza? Todo mundo foi? Alô? 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 Foi sim. Então, cadê? Show. B. Encontre as intensidades e os sentidos para cima ou para baixo das correntes R1, R2 e R3 no final da fase 1. Então, agora você fazer exatamente o estudo, só que agora para o final. Deixa eu apagar isso aqui tudo. Porra. Apaga, Pedro. Foi. Vamos lá. Agora, qual é o instante de tempo que a gente vai trabalhar? Não é mais t igual a zero, é t infinito. Se o t é infinito, se em t igual a zero ele se comportava como um aberto, no infinito ele vai se comportar como um quê? Como um curto. Como curto. Como curto. É o outro. Beleza? E aí o próximo passo é redesenhar o circuito com essa particularização. Botei aqui. Então, já fiz esse, já fiz esse, já fiz esse. Agora tem que refazer isso aqui. Fazer o caminho da corrente. A corrente sai daqui. Ela chega até aqui e faz o quê, gente? Ela bifurca para R3 e R2. Perfeito, vai bifurcar. Independente se aqui tem um curto ou não, ela vai bifurcar porque tem essa resistência R3. Se não tivesse essa resistência R3, se fosse só isso aqui, ó, se não tivesse a resistência R3 aqui, ela iria toda para o indutor. Tá? Se não tivesse a resistência R3, ela iria toda para cá e faria isso aqui. Se fosse assim. Porque a corrente sempre prefere onde não tem resistência. Mas existe uma resistência ali. Se existe uma resistência ali, a corrente, quando ela chega nesse nó, vermelho aqui, o que vai acontecer? Ela vai olhar para um lado, tem resistência, vai olhar para o outro, tem resistência. Então, ela vai bifurcar. Então, ela vai vir para cá e vai vir para cá. E depois ela volta para cá e completa o seu ciclo. Beleza? Então, já fiz o caminho da corrente também. Aí, depois, qual que é o próximo passo? Fazer ele das malhas em malhas pequenas. Ou, nesse caso, gente, é até mais fácil trabalhar de outra forma, tá? Nesse caso aqui. Quer ver? Porque se você fizer ali, nesse caso aqui, especialmente, se você fizer a lei das malhas em malhas pequenas, você vai ter que também fazer a lei dos nós. Tá? Porque a lei das malhas aqui, essa corrente aqui que eu vou botar em verde, tá vendo essa corrente aqui em verde? Ela não é igual a essa corrente aqui em amarelo. Ó. Não é igual. Então, se você fizer a lei das malhas nessa malhazinha pequena, você tem que tomar cuidado que a corrente é diferente. Quando você fizer a lei das malhas aqui, nessa malha pequena, você tem que tomar cuidado, porque essa corrente aqui e essa aqui também são diferentes. Aí você vai ter duas expressões e três incógnitas. Você tem a lei das malhas aqui, com duas correntes diferentes. Você tem a lei das malhas aqui com outra corrente. Então, você tem três correntes. Você tem duas leis das malhas e três correntes. Então, você vai precisar fazer a lei dos nós aqui também, para você obter a terceira expressão. E você ter três expressões e três incógnitas e resolver o sistema. Só que se você não se ater a somente ficar na decoreba lá no passo a passo, e você conseguir se abstrair um pouco, é só lembrar que tipo de circuito é esse aqui, gente? Que tipo de circuito é esse aqui? Circuito R, de novo. Circuito Suspensão R. R. Só que ele é um R mais sofisticado.
Esse R aqui, que tipo de circuito R é esse? É um circuito? É o circuito R, mas ele tem uma particularidade. Associação em série. Série e paralelo. Você tem a associação mista aqui. E aí, como é que eles trabalhavam a associação mista? Lá na lista 6. Você lembra como é que trabalha a associação mista? A gente pega lá da ponta e vai vindo até perto da bateria, não era? Isso. Você Você faz... vai você transformando faz- em equivalente. Isso, você faz a ida e faz a volta. Lembra disso, gente? Lembram disso? De fazer a ida e fazer a volta? Que eu lembro para vocês lá na lista 6, falei que era muito importante, que é a base, gente. Isso é a base de circuito. Tá? Sim. Você tem que saber fazer a ida e tem que saber fazer a volta. Então, vamos fazer isso aqui de novo. Então, eu vou lá para o whiteboard, tá? Para ter mais espaço. Quando abrir o whiteboard aí, me avisa, por favor. Já abriu. Já Abriu. viu? Show. Então, ó, você tem a bateria aqui. Você tem a resistência R1 aqui. Desculpa aí. Aqui é R1, aqui é R2 e aqui é R3. Aqui está a minha fonte. Vamos lá. Qual vai ser a primeira ida, gente? A primeira ida... Deixa eu aumentar isso aqui. A primeira ida vai ser eu fazer quem? Vocês lembram como é que faz isso? Transformar R3 R3 e e R2. R2. Isso. Transformar R3 e R2, que estão em Paralelo. paralelo. Lembra-se, né, gente? Ó, esse ponto aqui e esse ponto aqui, ó, ele é comum para o R3. Se eu chamar esse ponto de A e esse ponto de B, o R3 está entre A e B e o R2 também está entre A e B. Então, se eles dois estão entre os mesmos pontos, eles estão em paralelo. Tá? Então, a ida é eu fazer o REC desses dois caras. Eu vou transformar isso aqui nisso aqui, ó. Transformar nisso aqui. Essa é a primeira ida. Aqui eu vou ter o R1 e aqui eu vou ter o REC verde. Eu vou chamar de REC1, tá? REC1. Como é que eu calculo esse REC1 aqui, gente? Como é que eu faço É para calcular produto e isso? sobre soma. Produto sobre soma. Deixa eu ver se eles são iguais, porque se eles forem iguais, eu pego 1 e divido por 2, né? Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. R1 e R3. Não, R2 e R3, né? Não são iguais. Então, vai ter que fazer produto sobre soma. Vai ser R3 vezes R2 divididos por R3 mais R2. Gente, isso aqui é um valor conhecido, tá, gente? Vocês conhecem isso aqui, tá? O R3 e o R2 são conhecidos, então o REC1 ele é conhecido, é um valor conhecido. Não precisa se preocupar. A bateria está aqui. Agora eu vou fazer a última ida. Qual que é a última ida? É fazer que esses dois caras estão em série. E aí eu vou ter o REC2, que nada mais é do que o REC1 mais o R1. E aí, finalmente, eu tenho a fonte somente com... Deixa eu puxar aqui para baixo. A fonte somente com uma resistência, que é somente o REC1. Beleza? Isso aqui foi a ida 1. E isso aqui foi a ida 2. O que eu preciso fazer agora, gente? Preciso fazer a volta. Tá? O meu objetivo é descobrir o quê? É descobrir essa corrente vermelha, descobrir essa corrente azul e descobrir essa corrente amarela. Esse é o meu objetivo, tá? Vamos lá. O que eu consigo calcular daqui que vai ser importante para mim? Aqui da último cara. O que eu consigo calcular?
Que a corrente do REC1 é igual à corrente do R1. Isso, perfeito. Aqui aqui não é REC1 não, aqui é REC2, desculpa. Você sabe que a corrente no REC2 vai ser igual à corrente no REC1, igual à corrente no R1, né? Porque como esse cara aqui nasceu de dois caras em série, o que eu sei na volta? Na volta, eu sei que a corrente no IREC2 é igual à corrente do IREC1, é igual à corrente do I do R1. Beleza? Então, o que eu vou descobrir aqui nessa? O que é importante descobrir nessa volta aqui? A corrente. Como é que eu descubro a corrente aqui, gente? Lei das malhas. Tá? Então, aqui, ó, eu vou abrir uma seta aqui para baixo rapidinho e só fazer lei das malhas. O que eu vou ter? Epsilon igual a delta V REC2. Na verdade, é epsilon menos delta V REC2 igual a zero. Já botei para o outro lado. Então, vai ficar epsilon igual a R REC2 vezes essa corrente I do REC2. Como eu sei, são todos valores conhecidos aqui, né, gente? Ó, o REC1 é conhecido, porque o R3 e R2 são conhecidos. O REC2 é conhecido porque o REC1 eu acabei de descobrir e o R1 também é conhecido. Então, quando eu chegar, então o REC2 foi conhecido também. Quando eu chegar nessa lei das malhas, esse cara aqui eu conheço e esse cara aqui eu conheço. O que eu consigo obter? Eu consigo obter esse cara aqui. Conseguiram captar, gente? Ou foi muito rápido o que eu fiz? Se foi muito rápido, eu repito, não tem problema não. Foi. Conseguiram acompanhar? Vamos lá, respondam, por favor. Pode responder no chat, só para você saber. Foi. Show. Então, eu consegui descobrir quem? Já consegui descobrir o IREC2 fazer a lei das malhas na última ida. Só que, consequentemente, quem é que eu já descobri também? O IR1, que é uma das perguntas que ele quer, que é exatamente esse amarelo. Já consegui descobrir um. Agora eu vou ter que descobrir os outros dois. Qual que é a próxima volta, gente? Que a diferença de potencial do REC1 é igual à diferença de potencial do R1. R1 não, do R2. Do R2, isso. Do R2 e do R3. É igual ao do perfeito? R3, isso. Isso, perfeito, garota. Se o REC1 veio do R2 e do R3 que estavam em paralelo, o que eu sei? Eu sei que a DDP do REC1 igual a DDP do R2, que é igual a DDP do R3. Esse D é DDP, tá, gente? É que eu não tenho delta aqui no teclado. Então, o que eu vou ter que descobrir aqui? Só preciso descobrir a DDP. Como eu acabei de descobrir o I do REC2 aqui, eu descobri também o I do REC1, não foi? Como é que você descobre o delta V REC1, então? Delta V REC1 nada mais é do que o REC1 vezes o I do REC1. Nossa, que ficou horrível, né? Espera aí, gente. Deixa eu apagar aqui, espera aí. Delta V REC1 é igual a REC1 vezes I do REC1. Esses caras são todos conhecidos, né, gente? O REC1 eu conheço e o I do REC1 eu descobri por causa do I do REC2, por causa dessa lei das malhas aqui. O que eu acabei de descobrir, então? O delta V REC1. Só que quando eu descubro o delta V REC1, o que eu descubro também? O delta V R2 e descubro o delta V R3. Porque são iguais. Então, para finalizar, como eu já descobri a DDP, como é que eu faço para descobrir a corrente? Delta V R2 é igual a R2 vezes I. Como esse cara aqui é conhecido por causa desse cara aqui,
Você sabe a resistência também. Quem é que você tira? A corrente. E fazendo a mesma coisa para o outro, ΔV R3 é igual a R3 vezes IR3. Aí esse cara também é conhecido, de novo, porque eu conheci esse cara aqui. Tá aqui, ó. Esse cara é conhecido também, aí você tira a corrente. Aí acabou de calcular todas as correntes. Gente, nada mais é do que o circuito R. O circuito RL e RC complexos, ele sempre vai cair no circuito R. Sempre. Porque exatamente é um caso particular, onde o capacitor ou o indutor, ele se comporta como um curto ou como um aberto. Ou seja, eles não vão participar do circuito. Então sempre vai cair em circuito R. Aí que tipo de circuito R vai ser? Aí depende da questão. Depende de onde estão as resistências. Nesse caso aqui, esse instante de tempo infinito acabou caindo no circuito misto. Paciência. Aí você tem que saber resolver circuito misto. Que é o que eu acabei de ensinar, acabei de relembrar para vocês aqui, né? Só que no T igual a zero, quando a gente fez, foi circuito, uma associação só em série. Então era tranquilo. Beleza, gente? Captaram essa questão aqui também? Esse item dessa questão? Foi. Não é muito difícil, não, gente. É tranquilo. Só tem que lembrar esses conceitos de circuito de associação de resistores, tá? Galera, isso aqui é uma forma que eu acho mais fácil de resolver. É você saber fazer isso e saber fazer a volta. Mas caso você queira e você tenha mais facilidade com isso, você é livre para fazer da forma que você quiser, você pode fazer da maneira que eu falei para vocês primeiro, tá? Você faz a lei das malhas aqui, você vai ter uma expressão. Você faz a lei das malhas aqui, você vai ter outra expressão. E você faz a lei dos nós aqui, você vai ter uma outra expressão. Como você tem a corrente IR2, IR1 IR2, IR3 e IR1 como incógnita, você resolve isso aqui com com três equações. Três expressões, três incógnitas, resolve. Só que, porra, vai dar um monte de sistema aqui, tá? Eu, particularmente, prefiro fazer dessa forma. Você faz aí e sabe fazer a volta. Normalmente, eu acho, não sei se vocês viram isso aqui, a não ser comigo. Mas provavelmente, talvez o professor de vocês, caso isso aconteça, ele vai preferir aplicar as duas leis de Kirchhoff aqui, tanto de nó como de lei das malhas. E aí vai dar um sistema meio chato. Mas é uma forma de resolver. Beleza? E aí você escolhe qual você quiser, tá, gente? Você é livre para fazer a escolha. Vamos para o próximo item, então. Já que ninguém falou nada. Acho que todo mundo Professor, conseguiu. Oi. a corrente ela segue no mesmo sentido, no caso horário, né? Pede o Aonde? sentido. Ah, ele pede para cima ou para baixo. Tá. Ah, ele pede aqui também, né? Verdade. Então, aqui como é que tá? Espera aí, deixa eu voltar lá no whiteboard. A corrente, ela bifurca nos dois e volta para esse cara. Então, voltando aqui. Cadê? A corrente no final do instante, no final da fase, ela... Deixa eu pegar outra cor aqui. Ela vem para baixo aqui, para baixo aqui. Então, passa para baixo nos dois e aqui para cima. Tá? Foi, Ricardo? Foi, professor. Beleza. Então já fui item A e item B. Já foram 2 pontos aí para vocês. E sem precisar de ajuda de ninguém, gente. Sinceramente, isso aqui, se vocês estão dando aula comigo, gente, isso aqui vocês conseguem fazer sozinho, sem precisar de escola de ninguém. Sinceramente. A B é um pouquinho mais complexa, mas a A, porra, a A é filhazinha, cara. Tranquilaço. Após um tempo muito longo, a chave S é colocada na posição B. Então, o que ele fez? Ele botou a chave aqui. E aqui sumiu. Tá? Ele botou, peraí. Aqui.
Ele botou a chave aqui. Como a gente já tinha identificado antes, isso aqui vai ser uma desenergização, tá? Agora, vocês têm que lembrar uma coisa muito importante que eu falei para vocês do circuito RL. Quando eu passo da energização para desenergização, o que acontece com a corrente? Ela mantém o sentido, né? Ela mantém o sentido dela, tá? Tem que lembrar disso. É aquele fenômeno de inércia de corrente que eu ensinei para vocês. Então, como é que vai ficar a corrente aqui? Ela não estava para baixo aqui no indutor, no final da fase 1? Ela vai continuar para baixo no início da fase 2. Então, no R3 ela vai estar para baixo, só que no R2 ela vai estar para onde? Para cima. Porque o teu circuito, gente, só vai ser agora aqui, ó. Teu circuito não... E como essa chave aqui está aberta, a corrente ela não é suicida, né? E se diz, a corrente vai... Caso você pense que a corrente venha para cá, faça isso aqui, ó, ela iria parar aqui e encontrar o buraco. Ela não vai se matar, tá, gente? Ela não se joga daqui ou ela pula daqui para cá. Não faz isso, tá? Então, isso aqui não existe. A corrente vai ficar presa aqui. Então, você já sabe que a corrente, o sentido no R1 não existe, porque a corrente não passa por ali. Então, não tem sentido. O R2 e o R3 vai estar para... O R3 vai estar para baixo e o R2 vai estar para cima. Beleza? Professor, você falou também que a polarização muda? Ou acho que eu O quê? anotei errado. A polarização muda ou continua a mesma? Não, a polarização é sempre o caminho da corrente. Se a corrente está assim, continua mais e menos aqui, Ah, beleza. tá? Aí depois ele pede as correntes que passam imediatamente depois da chave fechar na posição B, início da fase 2. Deixa eu ver se tem mais item aqui. Nossa, tem bastante item. Show. Galera, quanto é que vale esse circuito aqui? Ele está em quê? Está em série? Está em paralelo? Está em quê esse circuitinho aqui? Tá em série, né? Está em série. Então, a corrente que vai passar no R2 é igual à corrente que vai passar no R3. E quanto que vale essa corrente? É a mesma do final da fase 1. É a mesma do final da fase 1. Lembra, gente, que aquela relação da fase 1 com a fase 2? Como a energia no final da fase 1 é igual à energia no início da fase 2, como a energia no final da fase 1 é igual à energia no início da fase 2, e como eu sei que ambas são Li ao quadrado sobre 2, o que você vai concluir? Você vai ter isso aqui, ó. Você vai ter isso. Aqui fase 1, aqui fase 2. O que você conclui, gente? Se esse cara é igual a esse cara é igual a esse, você tem... aqui tem um quadrado também, né? Você conclui que as correntes são iguais. Ou seja, a corrente no final da fase 1, no indutor, é igual a corrente no início da fase 2. E quanto é que valia, gente, a corrente no indutor no final da fase 1? Era igual a corrente na resistência R1? Era igual a corrente na resistência R2? Ou era igual a corrente na resistência R3? Igual a corrente da resistência R3. R3. Perfeito. Por quê? Porque é ele que está em série com o indutor. Olha aqui, ó. Olha aqui, o indutor está onde aqui, gente? O indutor não está aqui? O indutor não está aqui? Ele está em série com quem? Não é com R3? No momento que você descobre essa corrente aqui, gente, você descobre a corrente do indutor também. Porque eles estão em série. A série a corrente é igual. Então, quando você descobriu isso aqui, ó, gente, você acabou de descobrir também a corrente do indutor no infinito. Você acabou de descobrir isso aqui também. E você vai precisar disso para poder fazer essa questão agora.
Não lembro quanto que é, não lembro não, né? Nem fiz o cálculo aqui, na verdade. Nem fiz cálculo aqui, mas está aqui, ó, deve ter algum lugar aqui. Ó. Ó, você vai fazer esses cálculos aqui, você vai descobrir isso. Ó, a corrente no indutor, na resistência R3 dava isso. Então, isso aqui ó, vai ser exatamente a corrente no indutor e ela vai ser exatamente igual no início da fase 2. Está aqui, ó. Olha ela aqui. Exatamente a corrente do indutor. Galera, se você não souber isso e você ficar tentando entender por gabarito, mano, tu não vai conseguir entender isso aqui nunca. Você vai falar, caraca, então a resistência no R3 é sempre igual a resistência, tipo, a corrente no R3 é sempre igual, sei lá o que, vai ficar tentando decorar. E se você não tentar entender, mano, vai dar merda. Tá? Ricardo, uma dúvida que eu tenho é que eu sempre usava carga e corrente como se fossem sinônimos. E aí eu sempre me perdia nisso. O resistor, ele dissipa energia. Então, no caso, quando a corrente passa por ele, ele não vai dissipar corrente, não é isso? Não, ele não dissipa corrente, não. Ele dissipa energia. Energia é então, uma coisa, a corrente é outra. Tá. São duas coisas diferentes, tá? Tá, então a corrente vai ser a mesma, então, no caso do R2 e do R3. Isso, mas é porque tá em série. Tá, entendi. Tá? Obrigada. A corrente, a unidade de corrente é ampere, a unidade de energia é joule. Então nem faz sentido falar que é a mesma coisa, tá? Cuidado com essas comparações que vocês fazem. D. A intensidade e o sentido para cima ou para baixo das correntes que passam em R1 e R2 no final da fase 2. Galera, o que vai acontecer daqui, fisicamente falando? O que vai acontecer depois de muito tempo aqui nesse circuito? Fisicamente falando. A energia vai ser toda dissipada, né? A energia que estava no indutor vai ser toda dissipada pela resistência R2 e pela resistência R3. Se o indutor, depois de muito tempo, não tem energia, o que vai faltar no circuito? Tá corrente, né? Não vai ter mais nada. Não tem mais nada. Se não tem energia, não tem corrente. Se não tem corrente, gente, quanto que vale a corrente de todo mundo aqui? 0. Então, entender. O que é o entender? É só você botar que todo mundo é 0. Fácil desse jeito. Beleza? Todo mundo está conseguindo acompanhar, gente? Eu estou indo muito rápido. Sim, professor. Tá tranquilo. Essa questão não é difícil. A questão é só para vocês, como eu falei, é só vocês darem uma aquecida. Tá? Encontre a energia dissipada em cada um dos resistores, R2 e R3, a partir do momento que a chave S é fechada na posição B e permanece nesta posição por um tempo muito longo. Nota. Pode deixar seu resultado em termos de frações numéricas, sem necessidade de calculá-las. Nossa, sério? Então, gente, como é que eu faço para descobrir qual que é a energia dissipada? Cadê? Como é que eu faço para descobrir, gente, qual que é a energia dissipada por essa resistência e por essa resistência aqui? Ele pede cada uma separadamente? Deixa eu ver, peraí. Ele pede de cada uma separadamente ou das duas juntas? Em cada um. Se fosse, vamos lá, vamos ver se vocês estão pensando. Se fosse das duas ao mesmo tempo, qual seria a energia dissipada pelos dois? Seria toda a energia do indutor, né? Seria toda a energia do indutor. Então, você precisaria fazer integral carga 4? Não. Era só você calcular quanto de energia tinha. Beleza? Fácil desse jeito. Vocês têm que ter esse raciocínio, tá, gente? Para poder evitar ficar fazendo integral desnecessário. Mas não é isso que ele pede. Ele está pedindo de cada um separadamente. Então, você vai ter que fazer integral. Não tem como fugir. Como é que você acha a energia dissipada pelo resistor? O que você pode fazer para te ajudar é você calcular a energia dissipada por um e diminuir da energia do indutor. Aí você acha a energia do outro. Você pode fazer dessa forma. Só que, porra, eu acho que não nem tem um porquê você fazer isso, né? Porque você já vai ter feito uma integral aqui para o R2, para o R3 é só você ajeitar umas constantes.
Tudo não tem nada demais. Então, como é que é a energia dissipada pelo resistor? Integral da potência. Como é que é a potência? R I de T ao quadrado dt. Aí você vai ter que descobrir, gente, a expressão da corrente em função do tempo. Tudo bem ele perguntar em função do tempo, porque na desenergização é um circuito simples. Como eu falei para vocês no começo dessa questão aqui, a desenergização é sempre simples. O negócio é que na energização pode ser complexo, que é o que acontece nessa questão aqui. E aí, vocês lembram como é que é a função da corrente do tempo na desenergização? Que multiplica pelo inicial, que seria o final da fase 1, que seria o Isso. I0, né? É o I0. E é o E multiplica. Isso. É o Ezinho menos T sobre o tal, o novo Isso. tal. Perfeito. É só lembrar que a corrente vai ter que decrescer, né? Porque como você está desenergizando, a energia está diminuindo. Se a energia está diminuindo, a corrente está diminuindo. Se a corrente está diminuindo, a função tem que ser uma exponencial decrescente, que é exatamente representado por essa expressão aqui. E o tal L, cuidado, tá, gente? Esse tal L aqui, deixa eu apagar isso aqui. O tal L, ele é leque REC. Só que, como eu já falei para vocês, gente, o leque vai ser muito difícil de botar em L equivalente aqui. E se for, vai ser em série. Tá? Nesse caso aqui é só o L. E qual vai ser o REC aqui? O R1 vai entrar ou não? O REC1 entra ou não? O que vocês acham? Eu acho que entra. Eu acho que não. Tem um que acha que sim, outro acha que não. E o resto da turma? Hein? Patrícia disse que acha que não também. E a Natália? Júlia, Juliana, Marcela, Mariana, Raíssa. Repete a pergunta, Ricardo, por favor. Eu tenho que pôr o REC aqui. Minha pergunta é, o R1 entra ou não? Ah, desculpa, professor, não entra não. Não entra. Por que não entra? Porque não faz parte do circuito. Esse REC, gente, você não pode pensar cegamente e simplesmente botar o REC de tudo sem saber o que está acontecendo. Esse REC, obviamente, gente, é onde está passando o circuito. Como o circuito está somente aqui, tá? O R1 não vai entrar no REC. Então, nesse caso, é somente o R2 e R3 em série. Então, é R2 mais R3. Aí você multiplica isso aqui, você tem todo mundo, né? Tem o L, tem R3, tem R2. Você acha, o I0 você já achou antes, né? Que é exatamente essa corrente aqui, do R3. Então, você acabou de descobrir a função do tempo. E depois é só integrar. Eleva ao quadrado e depois integra de 0 até infinito. Essa integral, gente, eu já resolvi para vocês lá na P2, tá? Não tem nada demais, é uma integral muito fácil, tá? A integral da exponencial, nada mais é do que o inverso do argumento. A integral disso aqui, você repete a função. Óbvio, estou integrando em t, né? Você repete a função e multiplica pelo inverso do argumento. O argumento, o que é o argumento? É isso aqui. Então, você vai multiplicar por b sobre menos a, que eu posso botar aqui em cima, né? É assim que é a função. Só que ali, nesse caso, b é 1, né? Porque, nesse caso, eu tenho isso aqui, menos t sobre tal L. Nesse caso, o a é 1, né? O teu argumento, ele está aqui, ó. Deixa eu botar aqui melhor. Menos t sobre tal L. O meu argumento é esse aqui, ó. Esse é meu argumento. Tem um 1 aqui, né? Vou até botar um pouquinho melhor ainda para
Isso aqui não fica muito tosco. É assim, ó. Vezes t. Isso aqui é meu argumento. Então, a integral disso aqui. Como é que fica a integral disso? Você inverte argumento. Repete a função, é elevado a menos t sobre tal, e multiplica pelo inverso do argumento, menos tal. Aí você integra isso aqui de 0 até infinito. Que é uma função exponencial. Em 0 ela vale 1, e no infinito ela vale 0. Porque a exponencial vai para 0 no infinito, né? Exponencial decrescente, ela é assim, né? Quando o t vai para o infinito, a função vai para 0. Lembraram como é que faz essa integral? Lembrou, gente? Sim. Show. E aí eu não vou resolver, não, tá? Aí vocês conseguem resolver o item A. Aí vocês fazem isso lá depois em casa sozinhos. Essa foi a questão, deixa eu ver aqui, questão 3 da lista 13, tá?